Já vou jogar o primeiro assunto aqui para vocês que nos acompanham. De volta ao Brasil, Lula já está correndo para se movimentar e fazer a chamada mini-reforma ministerial, uma tentativa de incluir ali PP e republicanos. Agora, tem uma informação muito relevante que eu coloco para vocês também, que Lula disse que quem faz a escolha e o convite é o presidente. Não é ou não são os partidos que fazem o pedido. Só que Lula tem como pretensão, segundo aliados e também com as apurações que a gente vem trazendo aqui ao longo da nossa programação, de oferecer aqueles ministérios do meio, como você mesmo contou ontem pra gente aqui, Felipe Monteiro. Só que as informações é de que os partidos, eles querem ministérios parrudos. Eles querem ministérios com bastante verba, porque senão não tem onde se movimentar. Como é que vocês acham que vai ficar agora esse jogo de cadeiras e principalmente com aqueles que devam sair desses lugares para que outros possam ocupá-los? Alan Gani. Então, Evandro, é notável que o governo ele tem tido dificuldade em aprovação de alguns projetos, com exceção do voto de qualidade do CARF e da reforma tributária. Agora, a reforma tributária foi algo muito encabeçado pelo Arthur Lira, né? Ele encabeçou, ele queria ter aquele protagonismo, teve toda uma questão das emendas PIX, mas até então o governo vinha tendo bastante dificuldades. Quando o presidente Lula diz que é ele que vai determinar, a gente sabe que não é isso, que é uma exigência do Centrão. Hoje, do jeito que está a base governista, o governo ali, ele conta com 140 votos mais ou menos garantidos, que são os partidos de esquerda, PT, PSB, PDT, Rede, etc. Depois, com o Centrão, somando os votos do Centrão, você chega em 283. Eu estou falando de MDB, PSD e do União. Mas isso, se todo o Centrão votar com ele, e ainda assim não é suficiente para aprovar uma PEC. Então ele precisa daquele outro Centrão, republicanos e PP, para conseguir aprovar os seus projetos. Agora, Felipe Monteiro, você acredita que o governo, de fato, vai conseguir atingir aquilo que quer a partir dessas negociações? Porque o Zé Guimarães, né, líder do governo, mencionou que isso deva trazer tranquilidade e mais governabilidade. Há essa garantia quando a gente fala de centrão? Não, primeiro que eu discordo completamente do Alan aqui. O governo não teve dificuldade nenhuma de aprovar nenhum projeto de lei que ele colocou à prova. Aprovou o marco fiscal, o novo marco fiscal, aprovou a reforma tributária, conseguiu nomear o Zanin no Senado, que todo mundo falava que o Senado era composto majoritariamente por conservadores, mas não. O Lula conseguiu com que o Senado votasse majoritariamente, mais de 50 votos favoráveis ao Zanin. Diretor, já pode dividir a tela aí, porque a gente já vai ter a primeira. Vai lá. Ou seja, o Lula não encontrou dificuldade alguma para aprovar nenhum tipo de projeto nesses 6 meses de governo. O que foi, Gani? Digo mais, Alan. Foi o primeiro governo que eu vi que conseguiu aprovar reformas estruturantes durante 6 meses. PL das fake news. Nem chegou a votação. Não, exatamente. O governo está doidinho para aprovar, não conseguindo. Que único. Qual outro? O marco do saneamento, modificação do marco do saneamento, o Congresso foi lá e derrubou. O arcabouço fiscal que você citou, todos Felipe, os projetos... saiu, o governo mandou um arcabouço... Não, o arcabouço, ele mandou um arcabouço frouxo. Nota 5. Aí o que a Câmara fez? Conseguiu aprovar. Melhorou e mandou para o Senado. Aí o Senado conseguiu piorar novamente. Mas o governo queria um arcabouço mais frouxo. Quem apertou foi a Câmara dos Deputados. Então, não é... E outra, e as duas CPIs? Vai lá, Monteiro. Você mostrou agora dados de projetos totalmente periféricos. É o decreto que o presidente fez relacionado ao marco de saneamento básico, que não era absolutamente nada. Não é nada significativo. Os projetos significativos e estruturantes, o Lula conseguiu aprovar com facilidade. Reforma... Digo mais aí, Dalan. Isso foi uma aposta do Lula, muito bem feita, de colocar um político no Ministério da Fazenda. Né? Antigamente, quando começou o governo, eu achava estranho, né, o Lula não ter indicado um economista de alta patente. Né? Mas a escolha do Lula pelo Haddad demonstrou que foi certa. O Haddad tem muito mais maleabilidade, flexibilidade e condições políticas de negociar com a Câmara e com o Senado que o Guedes não tinha.
Você não concorda com ele nem nessa parte final, Gani? Você não acha que o Haddad foi uma boa escolha? Porque ele tem sido bem avaliado, inclusive por aqueles que eram contra Lula. Ministros é o que tem tido aí um melhor desempenho. Agora, eu não tenho visto aí grandes projetos econômicos para o país. A reforma tributária é uma reforma, ao meu ver, ruim. Foi um cheque em branco que a gente deu. Não, mas foi um cheque em branco. Vai ter aumento da carga tributária. A gente nem sabe o quanto que vai ser essa carga tributária, o Conselho Federativo. E a reforma tributária não foi uma pauta principalmente do Arthur Lira. Sem Arthur Lira não teria reforma tributária no rolo compressor, né? Porque não passou por comissões. Vitinho, nosso diretor, você consegue fazer uma tela dividida com nós quatro aí? Porque eu acho que esse debate merece uma visualização da expressão de todas as pessoas que acompanham, do nosso público, inclusive. Eu quero passar para você, Gustavo Segré, porque a gente já teve aqui um tiroteio inicial e eu queria ouvir a sua posição. Você sabe que eu pensei que só com o Piperno ia ficar com dor de torcicolo aqui, mas o Felipe está inaugurando também essa opção aí. Mas eu respeito e aprendo com o debate dos dois. Só que é uma questão de um socialismo capitalista. Por quê, Segré? Um parlamentarismo de extorsão, como muito bem fala o Piperno, e eu agregaria, seria um parlamentarismo capitalista. Ainda naqueles partidos que são mais para a esquerda. Por quê? Porque é uma questão de preço. Não é uma questão de projeto, uma questão de isso aqui é bom para o país, para os cidadãos. Não. Se fosse assim, não precisaria o governo colocar nem pautas através de emendas e muito menos pautas através de cargos. Vamos botar a cara de todo mundo aí na tela. Pode continuar, Segré. Então, quando tem um cargo no meio ou um dinheiro através de uma emenda no meio, isso me faz supor que se não tivesse o cargo ou se não tivesse emenda, esse projeto, esse deputado não votaria a favor. Então, estamos tendo um parlamentarismo um pouco complicado nessas questões de valores. Seria aquele parlamentarismo de extorsão, por exemplo, que o Piperno menciona aqui de vez em quando? Absolutamente. Porque eu tenho meus valores, falam alguns deputados, mas se não servem, eu tenho outros valores. Mas, Segré, eu quero aproveitar que você tocou num ponto também e jogar você naquela roda de discussão do Alan aqui para você não ficar em cima do muro. Eu quero entender de você se de fato o governo está conseguindo aprovar propostas que são as mais relevantes, a exemplo do que mencionou o Monteiro, ou se o Alan Gani tem razão de dizer que as derrotas são maiores que as vitórias. Não, eu estou acreditando que o governo está conseguindo, mas porque paga para isso. Não porque consiga convencer as pessoas, deputados, senadores, que esse projeto é bom. Felipe, você não concorda com isso? Se não tivesse dinheiro, não estaria aprovado. Eu discordo completamente. A gente está vivendo uma democracia de alta intensidade, né? Esse conflito do executivo com o legislativo, ele até de certa forma é saudável. E o instrumento que o executivo tem para fazer aprovar as reformas, instrumento democrático, está na legislação, são as emendas parlamentares, que eu não acho ruim, não. É verdade. Eu não acho ruim, não. Emenda eu acho que é bom. Não é o problema das emendas, na verdade, na minha opinião, é a falta de transparência e a falta de uma regulamentação mais clara e específica. Mas as emendas são importantes. E os cargos do governo. É bom lembrar que o Lula, quando ele foi eleito, né, ele falou claramente que ia fazer um governo de coalizão, um governo que ia ouvir todos os partidos políticos. Por isso que a base do governo Lula, desde o começo, desde o início, sempre foi um governo que incrementou e colocou partidos diferentes lá, né? Ou seja, não tem nada de absurdo assim. O presidencialismo de coalizão, que é o modelo do nosso presidencialismo, com os partidos multifragmentados, né, vários partidos políticos, né, o que faz que o presidente nunca tenha maioria, só faz com que o presidente tenha votação significante quando ele coloca partidos políticos dentro da base do governo. Isso faz parte do Brasil desde 88. Felipe, mas olha só, o Congresso está insatisfeito. E a reforma, que foi a grande aprovação do governo, a reforma tributária, não foi do governo, foi o rolo compressor chamado Arthur Lira, que gostaria de ter um protagonismo, de deixar um legado à reforma tributária, para não ser conhecido aí como presidente da Câmara do RP9, do Orçamento Secreto. Agora ele deixa esse legado. Eu fui o presidente da Câmara que passou a reforma tributária, e o que teve de emenda PIX ali, o que teve de emenda em um único dia, sem isso não teria aprovado a reforma tributária. Foi um protagonismo do Congresso Nacional e do rolo compressor Arthur Lira, que inclusive quis, talvez, aprovar e apressar a votação, porque queria ir lá para o Cruzeiro e assistir o show
do Wesley Safadão. Vamos voltar aqui para a Berta, porque eu quero dar uma olhada agora nas expressões de vocês. Você levantou a mão, fala, Segré. Levantei a mão e cocei a cabeça, porque essas emendas que hoje se chamam e é válido, perfeitamente válido, são as mesmas que na campanha o presidente, naquele momento candidato Lula, criticava tanto que o Bolsonaro estava usando através do denominado naquele momento orçamento secreto. Qual é a diferença? Não, há uma diferença significativa da emenda do relator e da emenda parlamentar. A emenda do relator, na verdade, na época do Bolsonaro, não é? Quem ficava monopolizando a emenda para onde ia ser destinado eram os próprios parlamentares. Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, o valor da emenda foi para os ministérios. Exatamente. Então, os ministérios que alocam o recurso de acordo com o pedido e solicitação de cada um dos deputados. Agora, a emenda parlamentar já está carimbada ali no orçamento. Claro, lógico, mas não foi uma questão de uma mudança na interpretação do presidente que diz, não, isso aqui está errado, vamos melhorar. Mudou o nome através de uma determinação do STF e continua sendo usado como uma forma de troca. Exatamente. Você me vota e eu te pago. Perfeito, Segré. Inclusive, houve um acordão na aprovação da PEC de transição, aonde essas emendas que ficaram congeladas aí pela decisão do Supremo seria destinada para os parlamentares, para onde queriam essas emendas. E não estava chegando a conta gotas, mas o governo, ele pactuou com o Congresso na distribuição dessas emendas do RP9. E aí muita gente pode dizer, mas agora tem transparência? Mais ou menos, né? Porque teve uma reportagem, inclusive, da revista Piauí, que mostra que emendas chegaram lá para um hospital ligado à família, algo assim, do Arthur Lira, e não houve um critério muito transparente. Então, quer dizer, continua aí o orçamento secreto, só num outro mecanismo. Agora, numa rodada muito rápida e objetiva, uma mini-reforma pode levar o governo a ter mais êxitos ali dentro da Câmara dos Deputados, porque no Senado há uma facilidade maior. Mas e na Câmara dos Deputados, Gani? Sem sombra de dúvida, se eu colocar para dentro PP e republicanos, eu aumento aí o número de parlamentares, fica mais fácil aprovar. Republicanos vai entrar mesmo, Gustavo Segré, porque o presidente do partido disse que não seria bem assim, que alguém se precipitou ao falar isso. Eu acho que também não seria lógico, porque estamos falando do partido que está o Tarcísio de Freitas. Então não tem lógica nenhuma que esse partido mais oposição ou independentes dentro dos seus ministérios, ou seja, juntos? Não, com certeza, com certeza. É bom lembrar o seguinte, né, que mesmo o PL, que é o partido do presidente Bolsonaro, 20 deputados do PL votaram favorável à reforma tributária. Ou seja, os nossos partidos políticos, né, não têm uma base coesa. Mesmo os republicanos serem o partido do Tarcísio e da Damares, e o progressista ser o partido da Tereza Cristina, se o governo Lula conseguir trazer políticos desse partido para o governo, ele consegue muitos votos desses partidos políticos.